Caro leitor, hoje nós vamos dar início à segunda parte do meu livro Recrutamento e Seleção, com foco na transformação digital. E hoje nós vamos falar do quarto capítulo, que se refere ao recrutamento. Então vamos aos nossos slides. Então, nós falaremos sobre a parte 2, que é o recrutamento, capacitação, a captação de pessoas. Dentro deste assunto, nós vamos falar das etapas do recrutamento, os tipos de recrutamento e das técnicas de recrutamento externo. Então, nós vamos abordar o recrutamento ou a captação de pessoas. E antes, eu gostaria de contar uma história, né? Era de uma empresa que ela tinha mais ou menos 4.000 colaboradores. Então, ela tinha uma movimentação muito grande de pessoal em relação aos términos de contrato de estágio, término de contrato temporário, pessoal que se aposentava, licença maternidade, enfim, fora as contratações em relação à rotatividade. Ela tinha umas quatro selecionadoras para fazerem a seleção de pessoal. Mas o grande problema é que elas recebiam muitos currículos. Então, a leitura de currículo levava praticamente um mês. E quando elas selecionavam alguns currículos que eram interessantes para chamarem os candidatos, elas percebiam que os melhores candidatos que elas tinham já estavam realocados em outras empresas. Foi quando elas tiveram uma reunião com o RH e o RH decidiu implantar plataformas de recrutamento. Ele decidiu por uma das plataformas de recrutamento. O resultado foi visível praticamente no primeiro mês. Era tão ágil, que a plataforma não só fazia o recrutamento, como fazia uma pré-seleção. Então, sobrava tempo mais do que suficiente para que essas selecionadoras pudessem trabalhar com assuntos mais estratégicos em relação ao recrutamento e à seleção de pessoal. Bom, com relação às etapas do recrutamento, todas as etapas são abordadas e é dada uma ênfase muito grande na necessidade de um bom planejamento de recrutamento. Um bom planejamento significa economia de tempo e economia de dinheiro, né? E hoje, com as plataformas, é bem mais acelerado este processo. Mas é importante que o recrutador, o selecionador, ele conheça estas etapas para que ele possa avaliar aquelas pessoas que foram pré-selecionadas pela plataforma. Nós vamos falar sobre os tipos de recrutamento. Com relação ao recrutamento interno, também há plataformas de recrutamento interno. O interessante da plataforma de recrutamento interno é que ela manda a mensagem para aqueles que são candidatos reais àquela vaga, manda informações sobre a seleção desses candidatos, manda informações sobre o resultado da seleção, e enfim. Vale ressaltar que as empresas que trabalham com planejamento de carreira, quando elas têm um número de candidatos para ser promovidos e um número de vagas internas igual, igual ao número desses candidatos, ela faz a promoção automática desses candidatos. Porém, existem muitos casos em que há vários candidatos para serem promovidos, mas vagas insuficientes para promover todos. Então, ela dá abertura ao recrutamento interno. Vai abordar o recrutamento externo, que é o recrutamento feito fora da empresa para atrair candidatos de fora, vai colocar quais são as vantagens e desvantagens desse recrutamento externo, as plataformas que são utilizadas, e vai falar do recrutamento misto, quando eu trabalho os dois tipos de recrutamento. Com relação às técnicas de recrutamento interno, nós temos a própria plataforma que manda
né, informações sobre as vagas disponíveis. Nós temos chefias que enviam para os seus colaboradores as vagas que têm disponíveis, para que possa haver ali alguma promoção, o jornal da empresa e outros meios de comunicação interna. Com relação às técnicas de comunicação externa, nós temos o quê? Nós temos as job boards. As job boards são plataformas digitais online de vagas. A empresa, ela pode optar por ter uma plataforma para ela, assim como ela pode optar por uma empresa que faça o recrutamento pela sua plataforma, né, que é, por exemplo, o caso do LinkedIn. Várias empresas usam a plataforma LinkedIn, né, para suas vagas. Então, nós temos job boards através de assessorias em recrutamento e seleção. Na maioria das vezes, as assessorias, elas são plataformas de recrutamento e uma pré-seleção, não a seleção toda, né? Quando a empresa opta por parte da seleção ser presencial e parte online. Nós temos consultorias que faz todo o processo de seleção e principalmente para aquelas empresas que optam pela seleção praticamente 100% online, né? Temos uma modificação do trabalho conosco. Antigamente o trabalho conosco, ele ficava disponível, as pessoas se candidatavam ali, nem sempre a empresa usava o trabalho conosco. Hoje, as plataformas que a empresa se utiliza, né, que elas adquirem para a seleção de pessoal, elas vão ser colocadas no trabalho conosco. Então, através do trabalho conosco, que já é a plataforma da empresa, o candidato vai se candidatar à vaga por ela. Vai falar de job boards, de plataformas de empresas especializadas em captar jovem aprendiz, e de empresas especializadas em captar estagiários, de empresas especializadas em captar trainees, e vai falar das redes sociais. Né? Por quê? Como nós vimos na primeira parte, no primeiro capítulo, né, muitos dados, o Big Data, ele consegue das pessoas, e o People Analytics vai fazer o filtro desses dados, e vai se utilizar de tudo que ele encontra dessas pessoas que estão na internet. Então, é importante, né, não só para isso, mas também as redes sociais das empresas são importantes meios de comunicação das vagas que estão disponíveis. Então, vamos usar muitas das redes sociais para disponibilizar as suas vagas. Outras técnicas de divulgação de vagas que nós temos, em relação aos headhunters, né, originalmente, headhunters são aqueles que vão fazer negociações entre a empresa e o candidato, mas para altos cargos, né? Hoje tem muitos headhunters que trabalham com todos os cargos, mas pela origem mesmo do headhunter, o headhunter é aquele que vai fazer uma negociação entre um executivo e a empresa que deseja que esse executivo vá trabalhar com elas. Vai falar sobre programa de portas abertas, e hoje, né, uma versão semelhante ao programa de portas abertas, o Job Experience Day. Vai falar sobre empresas do mesmo segmento, a importância de nós fazermos contatos com empresas do mesmo segmento para trocarmos ideias sobre profissionais disponíveis no mercado. Né? Muitas vezes nós temos cargos tão específicos que um bom relacionamento com uma concorrente, com o pessoal de recrutamento e seleção, nos auxilia a encontrar mais rapidamente um profissional desejado. Vamos falar sobre as divulgações em feiras e eventos, a importância de contato com candidatos e associação de classes, né, quando são vagas ligadas a profissionais liberais. Vamos falar sobre networking, ainda a importância de placas colocadas na porta da empresa, né, que ainda tem sido bastante utilizada, atraindo pessoas das imediações,
né, para o trabalho presencial, e dos serviços de alto-falantes que nós encontramos principalmente ao final do ano, né, quando em muitos shoppings nós temos várias vagas extras disponíveis. Então, serviços de alto-falantes, passando pelas imediações dos shoppings para atrair candidatos das imediações para as suas vagas. Bom, e por aqui nós vamos encerrar este quarto capítulo e a nossa segunda parte, e eu aguardo vocês na terceira parte, em que nós vamos falar sobre seleção de pessoal. Até lá e obrigada pela sua atenção.